Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Quem está falando aqui é o Claudinei, consagrado da comunidade Missão Despertar. Hoje, quinta-feira, dia do nosso grupo de oração. Vamos partilhar o evangelho de hoje. Hoje é um dia especial, que é o dia, não que os outros dias não sejam, né, irmão? Um dia especial porque é o dia do corpo Cristo, do corpo de Cristo, a festa que nós da Igreja Católica comemoramos no mundo inteiro, o dia do corpo de Jesus e do sangue de nosso Senhor. Hoje no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 51 até o 58, o evangelista ele nos narra esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores. Tinha um monte de pessoas que seguiam Jesus naquele período ali do Evangelho de São João, capítulo 6, e Jesus ele já pega e já fala, olha, ele começa o Evangelho de hoje dessa maneira: eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus ele fala que ele é, e quem comer do seu corpo e do seu sangue terá parte com ele. Para nós católicos, tá, irmãos, é o corpo de Cristo. Quando nós vamos à missa e o sacerdote, o padre ou o bispo estende a sua mão e há aquele momento da consagração, da transubstanciação, ou seja, a transformação daquele pedaço de pão, daquele cálice de vinho, acontece a transubstanciação. Ali já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo que nos alimenta a nossa alma, não só o físico, mas a nossa alma. É o corpo de nosso Senhor. E quando Jesus ele fala isso ali para os judeus, só para a gente entender, irmãos, eu não vou entrar no detalhe da festa de corpo Cristo, só do evangelho do dia de hoje, porque nosso tempo é curto, mas só para a gente entender, para os judeus, comer uma carne ensanguentada era coisa abominável, não era permitido, era ilícito, eles não faziam isso. E quando Jesus se expressa de que é o seu corpo, é o seu sangue, Jesus não está falando, tá, irmãos, que representa o seu corpo, representa o seu sangue. Ele não está falando que é uma encenação, né? Ele está falando que é realmente, de fato, seu corpo, sangue, alma e divindade. Quando nós olhamos Jesus exposto no Santíssimo, é Jesus, tá, irmãos? Algumas pessoas acabam falando que nós adoramos um pedaço de pão, que não é Jesus. Os nossos irmãos que não são católicos falam que não é Jesus de fato, representa, é uma representação, não é Jesus, tá, irmãos? Jesus ele fala, porque os judeus, para ele era, só para você ter ideia, para o judeu era um absurdo o que Jesus estava falando. E a gente tem certeza que Jesus não está falando de representação, que Jesus ele fala, em verdade eu vos digo, quem não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue não terá parte comigo, não terá vida. Quando um judeu se expressava dessa maneira, em verdade eu vos digo, porque aquilo que ele estava falando, os judeus já não têm costume de mentir. E quando ele fala em verdade eu vos digo, é porque realmente o que ele está falando é verdade. Quando ele fala em verdade eu vos digo, é porque aquilo que ele está falando é inteiramente certo, não tem nada de mentira, nada, nenhuma vírgula, nada. É como se a gente falasse, traduzindo para o nosso português, assim, eu juro que o que eu estou falando é verdade. A gente não tem essa expressão, quando a gente está conversando, as pessoas não acreditam, principalmente pescador, né? O pescador tem a fama de aumentar as coisas. Assim, não, eu juro, eu peguei um peixe grande, aí eu falei, não acredito, não, eu juro por Deus, esse em verdade é o nosso juro por Deus. Quando Jesus ele fala em verdade eu vos digo, é porque ele está falando em verdade. Ele continua. Desculpa, irmão. A gente vê na sequência do Evangelho de São João, no capítulo 6, que Jesus ele continua falando que, olha, os seus pais comeram maná no deserto e morreram. E Jesus ele fala que ele é verdadeiramente comida, ele é o alimento para nós. E ele insiste nisso. Depois, se você continuar
pega na sua casa o Evangelho de São João, capítulo 6, você vai ver que Jesus continua, e no final, lá no finalzinho, a gente percebe que muitas pessoas deixam de seguir Jesus por causa disso. Muitas pessoas, se realmente Jesus estivesse falando que representava, olha, isso aqui é só uma representação, não é de verdade o meu corpo, vocês não vão comer a minha carne não, tá? Vocês não vão beber o meu sangue. Se realmente fosse isso, Jesus falou, olha, volta aqui, eu estou falando de uma maneira figurativa, não é verdade, não. Jesus, ele insiste ainda, ele fala, e quando Jesus diz que os discípulos chegam até Jesus e falam, Senhor, Jesus se levanta, né? E Jesus olha ali e fala assim, e vocês? Jesus fala para os discípulos, né, para os apóstolos, quer ir também junto? Pode ir. Aí Pedro fala assim, aonde iríamos nós? Só tu tem palavras de vida, que sem ti não dá. Então, irmãos, a gente observa que no Evangelho de hoje, quando Jesus ele se expressa dessa maneira, é porque é o seu corpo. É o seu sangue. A gente sempre observa as igrejas primitivas. Paulo, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, ele fala sobre o corpo. Quem come indignamente o seu corpo, o seu sangue, comunga a sua própria condenação. Se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, estava tendo uma epidemia lá no meio dos cristãos. E Paulo chega e fala assim, é por isso que vocês têm muitas pessoas doentes no meio de vocês, porque vocês estão comendo indignamente o corpo do Senhor. Jesus é alimento para a nossa alma, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde que as pessoas não estão tendo missa presencial, aberto para o povo. Eu não vou expressar a minha opinião pessoal a respeito dessa pandemia, tá, irmãos? Mas assim, eu fico pensando, se os supermercados podem estar abertos, a gente passa às vezes em frente aos mercados, estão tudo lotado, em outros locais estão abertos, eu acredito que a igreja também, com o devido cuidado, as missas poderiam estar acontecendo sim. Mas não vou expor aqui o que eu penso não, tá, irmãos? Mas nós da igreja católica tem que ter consciência, tá, irmãos? Nós fazemos parte de um corpo. Cristo é o corpo da igreja, ele é a cabeça, nós fazemos parte. Lembra que Jesus fala, o próprio Evangelho de São João, ele é a videira e nós somos os ramos? Nós fazemos parte. Então, aonde tiver um sacerdote celebrando uma missa, ele celebra por nós também, tá, irmãos? Nós não podemos ser egoístas eu vejo algumas frases, algumas pessoas falando assim, que saudade de participar da missa. A gente falando, se expressando dessa maneira, eu entendo, tá, irmãos? Mas a gente menospreza os patriarcas da igreja, da igreja primitiva. Por exemplo, quantos irmãos nossos hoje que não podem comungar por vários motivos? Porque estão presos, que tem países, irmão, nós ainda não sofremos perseguição. Mas tem países que não podem, a gente está vendo agora na China, eles estão destruindo as igrejas, não pode celebrar, não é por causa da pandemia, eles perseguem os cristãos lá, nós não somos perseguidos ainda não, mas já começou, a gente começa a observar a respeito disso, várias coisas estão abertas, a igreja não pode estar aberta, a gente já começa a observar aí, tá, irmãos? Eu falei que eu não ia expor a minha opinião pessoal, mas irmãos, quando um sacerdote vai celebrar a consagração e ali nós podemos comungar espiritualmente. Tem uma oração de um santo, esqueci o nome dele, que faz, eu não posso estar fisicamente ali na presença, na missa, mas eu posso comungar espiritualmente, desde que a gente participe, assiste numa rede social, numa rádio mesmo, e aí ali a gente para tudo que nós estamos fazendo, né? Você vai fazendo os seus afazeres e ali na televisão você assiste, não, para tudo, você se concentra naquilo ali e você vai receber, porque, irmãos, se você observar, eu quero acreditar agora que quando voltar às missas, a gente vamos prestar mais atenção no que está sendo falado, porque a gente vai só para prestar um preceito e vai por ir e participa da missa de qualquer jeito. Quando nós fomos à missa, prestar atenção nas orações, você vai perceber que o sacerdote naquelas orações, ele ora por toda a igreja. Então os padres de hoje estão orando por mim e por você. Nós fazemos parte de um corpo, Cristo é a cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo, tá, irmãos?
Quando nós voltarmos a participar do Santa Missa, do sacrifício de Jesus no altar, quando você puder comungar outra vez Jesus ali fisicamente na presença, nós possamos dar mais valor a isso. Hoje a igreja, infelizmente, por causa das igrejas estar fechada, não está aberta ao público, nós não podemos participar do corpo Cristo, do corpo de Cristo. Antigamente se fazia as procissões, era tão lindo, e hoje em dia, por causa da correria e por causa do dia a dia nosso, se tão corrido, nós não conseguimos participar, mas nós não temos mais tempo para Deus. Nós possamos voltar o nosso coração para Ele. Irmãos, lembre-se que Jesus, Ele é alimento da nossa alma. O corpo de Cristo alimenta não só o físico, mas a nossa alma, para que nós possamos caminhar nesse mundo e ter força para superar as coisas, as dificuldades desse mundo. Nós lembramos que nós estamos em nós estamos peregrinando nesse mundo, mas o nosso local, a nossa cidade, é o céu. Nós não vamos viver aqui eternamente, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então preparemos o nosso coração para esse encontro. Que no dia de Corpo Cristo, realmente o nosso coração possa estar voltado para Deus. Tira um tempinho hoje, irmãos. Tira um momento hoje para você fazer o seu momento com Deus, o seu momento com Jesus Eucarístico. Aos poucos as igrejas estão abrindo para fazer adoração. Volte a adorar o nosso Senhor. Nós adoramos Jesus vivo e ressuscitado em seu corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento. Fica aqui a mensagem de hoje. Que nosso coração possa realmente voltar-se para Deus. Deus abençoe, irmãos, grandemente. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo, tá, irmãos? Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, isso nos ajuda bastante, tá bom? Que a mensagem de hoje chega a bastante irmãos nossos católicos espalhados aí pelas redondezas. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. A paz de Jesus.